Eu separei aqui. Queria copiar a minha esposa, né? Na semana passada, ela foi convidada para ministrar na célula de Tijucas, né? E ela fez algo que faz um tempinho que a gente não faz, né? E eu achei muito bacana, antes dela ministrar a palavra, perguntar, né? Perguntar como que está cada um, né? Às vezes, a gente vem aqui na célula e é tudo tão rápido, a gente vem aqui, toca um louvor, compartilha uma palavra, cada um vai para a sua casa e é bom, mas não é só isso que Deus espera de nós, né? A igreja ela foi criada por Deus para ser uma extensão da família de Deus aqui na Terra. Então, nós fazemos parte de uma família. Embora que sobrenome Souza, sobrenome Mantuani, né? Agora tem outro sobrenome. Souza também, né? Eu sou Zunino, mas diante de Deus nós fazemos parte de uma só família, né? E cabe a nós, como família, se importar uns com os outros, né? A dor da Vanessa deveria ser a minha dor, né? A dor do Anderson deveria ser a minha dor, né? A Bíblia diz que nós fazemos parte de um corpo, né? E a Bíblia diz que quando um membro do corpo padece, todos padecem, né? Se tiver um de nós sofrendo por alguma coisa, passando por uma guerra, uma dificuldade, todos acabam sendo atingidos por isso, né? Porque a gente faz parte de uma família. E se eu achar que, tipo, o problema do Anderson é do Anderson, não tem nada a ver com isso, né? Eu estou sendo indiferente, né? Eu tenho um caso da minha sogra lá que mora com a gente. Por mais que eu seja forte, não tem como tu não se abater, né? Olhar para uma pessoa que foi saudável a vida toda, que só via ela sempre sorrindo o tempo todo, brincando, fazendo piadinha de crente, né? Que era uma pessoa muito divertida, né? Muito engraçada, e agora você olha para ela e vê toda a vida, né? Um semblante abatido, um semblante de dor, um semblante de alguém que está sofrendo, né? E a gente não tem muito o que fazer, né? Nós dependemos completamente de Deus, né? E então a gente acaba às vezes se abatendo também, né? Porque a gente faz parte de um corpo, né? E quando alguém que a gente ama está sofrendo, a gente acaba sofrendo, né? A Bíblia diz que o amor é sofredor. Então eu vou começar aí pelo Anderson, perguntar como que estão as coisas, como é que está a família, como que está essa nova experiência aí de ter 2 bebês gêmeos. Já se adaptou bem? Já. Atualmente está bem. O começo é mais complicado, né? Porque tudo é novo, não sabe como é. Mas a pessoa vai pegando o ritmo devagarzinho. Aí hoje tá, pelo que era antes, meu Deus, melhorou bastante. Mas está tudo bem. Amém. Glórias a Deus. Tudo bem com a dona Sabrina? Um vôlei, uma panela lá por aquelas bandas lá? Só as crianças jogando de vez. Ontem à noite era perto da meia-noite, eu fui pegar a minha filha na casa de um professor dela, professor de biologia. Tenho uma amizade muito grande, né, com esse professor, né, porque ela fez alguns trabalhos de ciência, né, que deram muito resultado, né. E ela tem uma amizade muito grande com esse professor, e ontem à noite eu fui buscar ela na casa do professor. Aí o professor estava mostrando para mim que ele tem coleção de algumas coisas assim que ele gosta, né? E aí ele tinha lá um machadinho de madeira, tinha uma espada daquela da época dos impérios mesmo, né? Aquelas espadas de guerra, assim, de luta, né? Tinha também um arco de flecha, né? Aí eu peguei o machadinho de madeira na mão, assim, né? Aí ele pegou e falou assim pra mim, esse machadinho de madeira eu tive que botar aqui no escritório, num lugar separado, porque eu não posso deixar meu filho brincar com isso, né? Imagina, é de madeira, mas uma criança com machadinho de madeira, ela pode fazer estrago, né? Mesmo sendo de madeira, né?
criança realmente tudo é possível. E Vanessa, como que está, Vanessa? Como é que está aí eu também? Agora são 2 bebês também, né? Um já está um pouquinho maior. O que mais está dando trabalho é o Benjamin, o maior. Ah, é? Está começando com mais birra, teimosia, está respondendo a gente. Aí a gente fica meio assim porque, sei lá, a gente não está sabendo lidar muito com isso. Aí eu não sei como a maneira certa para educar ele, porque ele está muito teimoso. Meu Deus, está numa fase assim. Aí às vezes, claro que às vezes é culpa dos pais, porque às vezes ele escuta algumas coisas e ele acaba repetindo aquelas coisas, né? Aquelas palavras. E aí eu não sei como. Não sei se tem que pegar e dar uma chinelada, né? Tá muito difícil. Ele virou a volta. Eu não sei o que ele virou, ele tá muito teimoso. Nós pais temos que estar sempre nos policiando, né? Jesus ele disse que o filho faz o que vê o pai fazendo, né? Então as crianças, claro, o teu ainda são bem bebezinho ainda, né? Mas as crianças elas aprendem muito mais por exemplo do que por palavras, né? A gente sabe que um dos maiores problemas da geração que a gente vive hoje é a questão da tecnologia, né? Hoje tem criança já completamente viciada no celular, né? Mas às vezes é o reflexo dos próprios pais, né? Que ficam o dia inteiro com o celular, né? Então a gente tem que realmente aprender a colocar limites, né? E eu vivi uma geração, não sei se eu já contei para vocês aqui, quando a minha filha nasceu, estava muito em alta aqui no Brasil o programa no SBT da Super Nani, né? E a Super Nani era uma educadora, né, cristã. Ela ensinava muito o método do cantinho do pensamento, né? Então, quando a criança desobedecia ou quebrava algum código ali com os pais, colocava a criança num cantinho isolado e tinha que segurar ela ali, até ela entender que o que ela fez é errado, né? Eu usei bastante esse método com a Anne, né? Porém, eu creio que não deixa de ser bíblico, porque Deus ele faz isso com os filhos dele também. De vez em quando Deus bota a gente também no cantinho do pensamento, para a gente pensar o que foi que a gente fez, né? Mas a Bíblia ensina sobre a disciplina, né? Sobre a vara, né? Então a gente não precisa ter pena. O Levi, graças a Deus, dá para contar no dedo, assim, se eu precisei aplicar alguma disciplina nele alguma vez, porque ele é uma criança muito obediente. Se eu falar alto, Levi é só no máximo 2 vezes, né? E ele realmente é obediente. Mas se precisar, né? A gente não vai bater nunca para espancar um filho, né? Nem pai bate, não pode bater para espancar e nunca bater com ódio, né? Não bate com ódio. Mas se precisar bater, tem que bater. Dar uma varadinha, um chinelinho, uma cinta. No bumbum, né? Que aquela região, Deus já fez ela mais maciazinha. Porque tem uma frase antiga, né, dos nossos pais que dizia assim, né? De pequeno se torce o pepino, né? E é real. Né? Se a gente não fizer isso enquanto eles são pequenos, depois quando chegar na adolescência não dá mais. Né? Qual o pai que tem coragem de bater no filho adolescente? Complicado. Né? É bem complicado. Então, embora que, se precisar, né? Mas se a gente fizer... Eu vi uma frase uma vez do pastor Silas Malafaia. A frase é o seguinte, né? O pai que não faz o filho chorar quando é pequeno, esse filho vai fazer o pai chorar quando ele for grande. Né? E essa frase, ela tem um pouco de lógica, né? Porque a Bíblia diz em Provérbios que a criança que é entregue a si mesma envergonhará sua mãe. Então, quando a gente deixa o filho correr solto, faz o que ele quer, ele não se guia, ele mesmo toma as decisões dele, o pai não consegue botar um freio, não consegue frear ele, a mãe também não. Essa criança que está entregue a si mesma, vai chegar uma hora que ela vai envergonhar o pai ou a mãe.
Então a gente tem que botar limite, tem que, se precisar bater, vai bater. Explica para a criança por que ela vai apanhar. E não precisa ter pena, né? E é bom lembrar uma coisa, né? Que quem disciplina é porque ama. Né? A Bíblia diz em Hebreus, né? Até foi a palavra que meu pai pregou na célula. Meu pai pregou na célula de homens lá em Canelinha na semana passada. Eu estava em algum lugar, eu não pude participar daquela célula e meu pai pregou no meu lugar, né? E ele pegou esse texto de Hebreus 12 e aqui diz assim, ó, aqui é Deus, em relação a Deus, né? Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige quem ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Que filho há a que o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, se Deus, que é Pai, nos disciplina, imagina se nós também não vamos disciplinar os nossos filhos. Né? Então a gente precisa disciplinar sim. Agora, se o filho estiver obedecendo, não precisa apanhar sem motivo. Né? Faz 2 anos é terrível. Mas o que eu queria falar, que eu acabei esquecendo, é o seguinte, que a disciplina ela é uma prova de amor. Né? O mundo que a gente está vivendo hoje, ele está tentando incutir na mente das pessoas que o pai que bate ou que disciplina, ele não ama. Né? É um pai duro, é um pai áspero, é um pai... Não, quem disciplina ama. Né? Se eu não disciplino, aí eu realmente não amo. Eu estou deixando o filho correr solto, daqui a pouco vai querer ser um filho mal educado, respondão, murmurento. Tem um cursinho que a gente fez com o pastor Telmo, que ele foi morar na Alemanha, né? Ele era ótimo em educação de filhos. Ele passou uma apostila pra gente, com várias dicas assim. Eu tenho a apostila lá em casa, se vocês quiserem. Dá para mandar em PDF no WhatsApp também. Mas eu peguei todas as apostilas e eu gravei em áudio. Tem uma playlist no meu canal do YouTube só sobre educação de filhos. 4 áudios, se eu não me engano. 4 ou 5 áudios. E ali tem muitas dicas mesmo. E ajuda bastante a gente. Bastante. Fala sobre a obediência, né, que ela tem que ser imediata. Ela não pode ter o filho ficar desafiando o pai, né? Ficar levantando, querer falar mais alto para o pai, querendo desafiar o pai. Não pode. Depois eu posso passar para vocês pelo WhatsApp. Mas ele tem uma idade ou não? Porque Oi? Tipo assim, o Benjamin tá, né? Ele está com 3 anos. Ele tá com 3 anos. Então ele já sabe o que é errado e ele já sabe o que é certo. A criança tem maldade nessa idade ou ainda não? Claro, a Bíblia diz que em iniquidade fui formado, disse Davi, né? Então tu já nasce com a semente do pecado. A Né? gente acredita que não tem São descendentes de Adão e Eva. Meu Deus, hoje o Theo estava debaixo da torneira ali, ó. A torneira estava desligada. E o Theo estava brincando debaixo da torneira. E imediatamente ele pegou, ele viu que o Theo estava debaixo da torneira, ligou a torneira. A água toda jorrando no Theo. Nunca prestou atenção em fazer uma careta para ti? Tá direto? O bebê ele já birra com o pai, ele já desafia o pai. Que às vezes a gente quando a gente pesquisa alguma coisa, ele fala que criança é inocente, ela não vai querer prejudicar a outra. Não tem outro entendimento, mas eu digo assim, em questão, agora o Benjamin com o irmão dele agora, a gente fica toda vez de olho, porque, tipo assim, tem coisas que não dá pra confiar. Hoje o Theo tava tomando banho, ele tava com a porta aberta do banheiro, tá fechado, né? O Theo tava lá, né? Aí eu queria ir banho do Benjamin, a Vanessa pegou, secou ele. O Theo tem um bebê, saiu rastejando, porque ele gosta muito do Benjamin. Vejo ele apanhando, às vezes quando a gente não consegue ver, não dá pra ficar 100%. Ele gosta, né? Irmão, foi lá, quando o Benjamin chegou perto, pum. Quando ele estava tocando o Benjamin, foi lá e eu chuto no Theo. Então é coisa assim que a gente, depois dessa fase de 2 anos ali, 2 anos e meio, né, Xande? Ele tá muito teimoso, ele tá tem dia que é insuportável, eu bato nele,
Ele debocha, aí eu bato de novo, eu ainda falo pra ele, a tua sorte que eu tô guardando a tua fralda. Porque eu pego o chinelo e dou na fralda. Tá, claro, às vezes escapa, bate na coxa, bate, mas a gente tá batendo, mas é tipo, essa semana mesmo foi muito, né, chefe? Essas 2 semanas mesmo, meu Deus, cara, muita coisa. É teimoso de uma forma assim que, olha. E a gente fala uma coisa pra ele e ele parece que não quer escutar, sabe? Não quer escutar, eu não escutei, não quero saber. E é isso aqui. Deu, aí ele começa e gosta a voz, ele responde muito. Aí tem semana também que às vezes quando o bicho pega, eu levo ele pro quarto, eu bato, levo pro quarto e converso com ele. Agora. Ele tem que sentir, né? Não vai fazer carinho na criança, né? Não. E a gente, como pais, a gente também precisa estar se perguntando se nós estamos dando o amor e a atenção que eles merecem, né? Porque às vezes, se a gente falha no nosso papel de pai, a gente não dá atenção, não dá o amor que a criança merece, a gente acaba perdendo também a autoridade. Eu falei pra Vanessa que ela falou pra mim, eu costumei mal ele. É tipo assim, principalmente quando eu peguei férias, tava saindo muito com ele, aí ia dar uma voltinha, pai, eu quero um negocinho. Aí o cara vai no 15 ali, é baratinho, vai lá, pega. Vai lá, pega. Tudo que ele queria, pega. Vai no mercado, pega. Um docinho, um batom, coisa simples, né? Então, tudo, eu acho que assim que ele levou pouco não. Então, pode ser que por isso que ele esteja assim. A Vanessa sempre fala pra mim, né, que ele foi uma criança muito sim, toda a vida sim. Aí, depois mesmo que ela nasceu, pode ser que deu uma mexida com ele também emocionalmente. Isso aí a gente tava se mexendo. Mas, cara, tá terrível. Tá terrível. Hoje agora a Vanessa tava fazendo um negócio aqui e ele tava doidão, tava querendo chamar atenção de qualquer custo e a gente tenta agora mais decorrido, né? A gente tenta levar, no parquinho, né? Então. Mas às vezes querendo ou não, ele deve estar sentindo falta, porque agora como eu tô com o Matheus, ajudando ele de tarde, ele fica fazendo banho de tarde. Deu uma piorada, porque querendo ou não, ele é acostumado a chegar em casa, sair com ele e tal. Mas eu quero te assustar antes. Não vai conseguir também viver só em função da criança, né? Eu já me dediquei, o Levi está com 9 anos, eu dediquei praticamente 9 anos da minha vida, eu tenho dedicado ao Levi. Eu tenho sacrificado meu trabalho, tenho sacrificado um monte de coisa por ele, por causa dessa questão, né? Mas chega uma hora que tem que começar a diminuir um pouco as coisas, porque tu tem, né, tua responsabilidade, tu tem que trabalhar, tu tem que fazer tuas coisas também, tu tem tua responsabilidade. Tem que, sim, questão, fala brincando com a Vanessa, fase, cara. Eu sempre escutava falando que a fase era ruim, Até a Paula comentou, a Paula tinha comentado que até os fases de 3 anos também são terríveis. Não se preocupe. Aí quando o Benjamin tá saindo lá pros meus 4 anos, até eu tenho que me viu. Aí tipo, cara, a fase assim, talvez agora vai ser mais melhor, né? Talvez o Theo seja mais melhor de. Cada criança é única. E dá até porque a gente tá passando por experiência do bem, né? Os dois são gêmeos, mas pode ser que eles tenham um comportamento daqui a pouco completamente diferente um do outro. Ele já tem. Já tem? Esse daqui é bem mais agitado. Aí esse daqui é mais calmo. Não adianta. Todo mundo tem um DNA diferente, né? E o Benjamin tipo assim, ele é uma criança assim, quando a gente tá assim, hoje eu falei pra ele, amanhã o papai vai levar você no parque de manhã. Aí ele começou, mas o pai tem que pegar o quê? Tem que passar no mercado, é tudo a vida comprando ele, porque ele foi mal acostumado. Aí ele tá começando a cortar. Tá lá no parque tem aquele caldo de cana? Certeiro, vou ter que comprar um caldo de cana pra ele. Mas a gente vai lá e compra, mas ele brinca, aí tudo bem, né? Tá ali pra aproveitar o momento. Só que eu acho que ele levou muito sim, agora quando a gente começa a dar não funciona, cara. Não vai, não. Pode bater, pode coisar. Eu bato mais de chinela, né? Eu pego ele, às vezes não. Mas ela não consegue se controlar tanto, eu já pego mais o chinelo. Mas tem hora que não tem como, cara. Tem hora que dá vontade de pegar e. Olha, eu falo por coisa, mas é uma fase difícil. Agora ele tá achando que ele é o dono de tudo, né? É meu, tem meu Deus, tem vez que a gente chora, eu fico separando a minha cabeça e ele pega, isso aqui é meu!
Que mesmo? Ontem uma cozinha de brinquedo, né? Achou aqui. Ele viu. Aí a mãe explicou, não, o papai vai comprar pra ti, mas primeiro o papai vai comprar a bicicleta. Isso é uma coisa diferente, devagar, né? Não vai comprando tudo. Aí ele, não, isso aqui é meu, não tem um entendimento. Bem, isso aqui não é teu. Entendeu? Então ele tá numa fase até que as meninas, meu irmão, não vai. Eles brincam, aí quando começa os carrinhos, ele começa, só meu. Então, sei lá. A cada dia é pior, tomara que comece a melhorar um pouquinho. Mas assim, ele é uma criança muito meiga, não dá pra reclamar dele não. Assim, questão de quando ele começa a receber um carinho, sair, sabe? Ele consegue se comportar. Só que tem dia que ele tá. Quando a gente sabe, quando ele, agora eu tô acordando todo dia de manhã com ele praticamente, nós somos, né? Quando eu vejo ficar daquele tipo de manhã cedo, eu já sei que o dia vai ser puxado. O dia que ele acorda mais assim, mais de boa, mas quando ele acorda agitado, segura, furacão. A hora é agora de educar, né? Depois eu vou passar para vocês ali pelo WhatsApp ali, esse material que eu tenho no meu computador lá é muito bom. Vou dar uma lida, né? Tem bastante provérbios. Umas dicas muito legais. Se botar em prática o que está ali, funciona. O Benjamin tem ele tem um esquema, que ele acorda de manhã e ele pede dedeira. Se ele pede só dedeira e toma dedeira, é a manhã tranquila. Agora quando ele acorda, dedeira e começa até receber dedeira, pronto. Ele come a dedeira, toma a dedeira e... Ele tá com aninho, né? Chega. E a Sabrina, como é que tá as coisas, Sabrina? Vencendo. Oi? Vencendo. Vencendo? Eita, glória. Vencendo de cada dia, né? Vencendo. Vence um dia, vence É um outro. leão, não é um leão, é um dinossauro rex. Pretende voltar a trabalhar ano que vem? Ainda Não tem previsão. Né? É. Estou muito novinho ainda. Tá com quanto mesmo? Ainda vou fazer um ano. Vai fazer o ano já? Trabalha mais cuidando dos filhos que não é pra papai, não. Não tem como. 2. Quanto mais tempo a mãe puder se dedicar para as crianças, é ótimo, né? Ninguém substitui a mãe. Eu me lembro quando era só o Benjamin, às vezes chegava em casa ela falava que eu queria estar na fábrica, às vezes, porque às vezes está distraindo, se distrai. Agora com criança é só aquilo ali, né? Então, agora por isso que Deus começou a dar um pouquinho que ainda não consegue para estar trabalhando comigo. Mas é pegado, cansa, eu vejo assim ela cansa, e também essa menina com certeza cansa mais que trabalhar numa fábrica. Cansa muito mais trabalhar numa fábrica. Tu distrai, conversa, vida pessoal, né? E a menina é só aquilo, choro, grita, e não entende nada e a pessoa não tem muito o que fazer. Agora que eu fiquei mais em casa, eu comecei a ver como o cara começa a reclamar pra mim disso ali. Aí o cara começa a ver que é filho, mas cansa mais trabalhar. Eu fico imaginando a professorinha de creche que pega um montacinho. Mas ele chorando, ele não bola porque não é filho dela, né? Agora o filho vai estar com o filho e vai querer sempre dar atenção, né? Eita, Eles já estão querendo empurrar um outro, morder, aí bate assim na cabeça do outro, bate no brinquedo. Aí os outros chorando. Cuidado se não tem nenhum brinquedo que vai machucar, né? O pior brinquedo ainda é a mão. Mas isso é bem típico de menino, né? Menino tem essa característica. Menina é mais difícil de fazer isso, de pegar um brinquedo e bater na cabeça do outro. É coisa de menino mesmo. E eu vi um vídeo uma vez que o cara tava falando, né? E às vezes eu brinco de lutinha com o Benjamin. Aí eu vi um vídeo que é bom tu brincar. Até era um cara, que o cara perguntou se era bom brincar com lutinha com o filho assim, agora com 2 anos. Tipo, brincar, aquela lutinha, jogar assim, mas aí o cara falou que é certo, pode brincar com crianças, só que tu tem que mostrar que tu tá no comando da luta. Até mesmo na brincadeira, né? Agora se deixar que a criança se bata e faça de tudo, aí tá te criando já uma criança já revoltada, né? Então eu sempre, agora eu dei uma parada, mas geralmente eu tava sempre brincando com ele todo dia de lutinha. Ia na cama ali com ele, jogava ele, pisava, dominava, brincava que ele tava me batendo entre aspas, né? Eu derrubava ele assim no colchão. Então ele gosta assim, ele é uma criança bem, elétrica, 100%.
Aí, pelo que eu vi no vídeo, eu podia brincar com ele assim. Aí a gente brinca quando não dá, né? Ele gosta do pai, brincar de luquinha. Mas não dá soco, né? Tipo, sai agarrar, coisa. Queria ter um contato com ele também, né? Que ele gosta. Mas é... Tomara que comece a melhorar um pouquinho. E contigo, Matheus, tudo certo? Como é que tá o novo trabalho? Como é que tá as coisas? Vanessa tá te incomodando muito? Às vezes quando ela não apagando a memória dela, mas tá indo bem. Não dá pra reclamar. Essa semana que eu pedi desconto, ninguém é um pouquinho mais. Se eu pedir desconto, não deve. Não, mas tá indo bem. É meio correria às vezes, mas afinal das contas compensa. É, uma coisa é certa, né? Nada nessa vida vai, Sempre não vai ser tão fácil assim, né? Se Jesus disse que o caminho é estreito, né? Então não vai pensar que vai ser tudo muito fácil. Eu ministrei na célula em Porto Belo e o fardo de Jesus é leve, né? As coisas com Deus ela é leve. Não é nada... Eu não acredito nisso que tu tem que se matar de trabalhar. As pessoas do mundo, elas se matar de trabalhar. Trabalhar que nem um escravo, né? Eu não acredito nesse trabalho escravo. Eu creio que nós somos filhos. E filho, né? Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, dentro dessa abundância que Jesus promete, é uma vida equilibrada. Tu tem o tempo de trabalhar, mas tu precisa ter um tempo também para fazer um lazer. Daqui a pouco aí uma coisa que tu gosta, jogar um futebol, andar de bike, ou fazer uma academia, um esporte. É o tempo para brincar com os filhos, o tempo para a esposa. Tem tempo para cada coisa, né? E as pessoas no mundo que não conhecem a Deus, entram num desequilíbrio, né? Tem gente que tem 3 empregos, só trabalhar. Eu estava comentando com meu irmão essa semana. Essas pessoas que só trabalham, muitas delas são consideradas até uma espécie de ídolos, né, pelo mundo, né? Porque geralmente essas pessoas são aquelas que estão no pódio, né? São aquelas que ganham prêmios nas suas empresas e tal. Só que essa pessoa que só trabalha, a corda vai estourar em algum lado. O cara tem 3 empregos, só trabalha, vai deixar a desejar com os filhos, vai deixar a desejar com a esposa, entendeu? Daqui a pouco, o corpo dela, se ela não faz nada para cuidar da saúde, vai acabar estourando na saúde. Em algum lado estoura, não tem? Então, o que eu busco para a minha vida é um equilíbrio. Eu conheci um rapaz aí que estava tomando entrega e eu falei, você trabalha com isso? Ele falou, não, mano, eu trabalho das 7 da noite às 5 da manhã. Eu pego das 7 da noite às 5 da manhã. E 10 horas eu estava lá já esperando o papai. Vai até às 5 horas da tarde. Depois eu chego em casa, tomo banho, vai trabalhar de novo. Aí eu sei lá, eu não ia aguentar uma coisa dessa, tá louco? E daí, tipo, é igual eu tentar trabalhar lá na fábrica e tocar isso aqui, não vai dar certo. Porque a pessoa vai dormir, acordar 4 da manhã, trabalhar, qual ano que vai ter depois? Não vai ter ano nenhum. Então, sei lá, igual eu falei pra isso, semana passada eu trabalhei até sábado às 11 horas. Amanhã e domingo eu vou trabalhar. A gente vai tirar, sair um pouquinho, dar uma, sei lá, esclarecida, porque, querendo ou não, nos trânsitos direto, o cara se irrita também um pouco, né? É uma coisa assim estressante. Tem que saber, a gente que é casado, tu tem que conhecer. Tem um limite, daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Eu também estou na pregação, já acho. Conhecer o teu limite e o limite da tua esposa também, né? Porque às vezes tu não está chegando no teu limite, mas tu já está mexendo no limite da esposa, né? Então a gente tem que conhecer os 2 limites, né? O teu e da esposa, né? Tava tomando banho e eu falei pra ela, acho que amanhã eu vou fazer uma chope. Ela, não, tá doido? Deu? Porque às vezes a esposa tá ali, tipo, tá a semana toda sem marido, não vê a hora de tá precisando um pouquinho dele também, né? E ele só quer trabalhar. Então, acaba estourando ali também, né? Então a gente tem que conhecer os limites. Falei pra ver o jeitinho dela, acho que amanhã eu vou fazer uma chope. Aí agora quarta-feira é meu aniversário e eu falei pra ela, mas vai trabalhar sábado, quarta? Claro, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar direto. Mas aí eu não vou pegar a Shopee, que a Shopee é quase, tipo, é a tarde toda, né? Eu vou pegar só
tá mais de boa. Uma vez eu conversei com o diretor da empresa que eu represento, né? Dr. Enio. Ele agora parece que vai voltar a trabalhar como advogado, porque ele é advogado da empresa e ele estava como diretor da empresa. Parece que vai voltar agora como advogado. Mas ele foi diretor durante um tempo. E uma vez conversando com ele, é uma pessoa que viaja muito e tal, e eu disse, o senhor viaja muito e tal, a sua esposa não fica, né, não fica chateada, né, você está sempre viajando, né? Tem mulher que não sente falta, né? Aí ele falou para mim, tudo que é combinado antes não dói, né? Tudo que é combinado antes não tem problema. Se a esposa aguenta, está acostumada com isso daí, ok. Agora, se a mulher não tem estrutura para o marido estar viajando o tempo todo, ele vai ter que entrar num acordo com a mulher ali, né? Para não deixar prejudicar o casamento. Né? Amém? Mas, até o apóstolo René tem escrito, ele escreve devocionais diárias, né? O meu líder, né? E nas devocionais ele tem falado muito sobre ser proativo, né? O que é uma pessoa proativa? Uma pessoa proativa é uma pessoa dinâmica, né? Que ela é produtiva, né? Então as pessoas de sucesso geralmente são pessoas proativas, né? São pessoas que são trabalhadoras, né? Ela bota a mão e faz a coisa acontecer, né? Mas tudo com limite, né? Com limite. Amém? Vocês aguentam ouvir mais uma palavra ainda, vocês aí? Eu já falei um monte de coisa hoje, né? Dá para parar por aqui já, né? Tem café, tem bolo. Quero deixar para vocês só 2 versículos de algo que Deus tem ministrado. Eu vou ler 2 versículos e deixar uma mensagem rápida aqui para vocês. Eu já falei bastante hoje, né? Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Pois na sepultura para onde vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E depois, Colossenses 3, versículo 23, diz assim, Colossenses 3, 23. E tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que servis. Amém? Vou fazer uma oração rápida aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, ó Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu te peço que o Senhor me dê poder de síntese, para que em tempo rápido, Pai, eu possa compartilhar uma mensagem aqui com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Não sei se vocês prestaram atenção aqui, 2 textos que Deus me deu aqui para repartir, todos eles falam sobre aquilo que vem na nossa mão para fazer. Um dos textos diz, aquilo que vem na nossa mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Tem uma outra versão bíblica que diz, faça com toda a sua força. E aqui em Colossenses diz, né, que tudo que eu fizer, eu devo fazer de todo o meu coração, como ao Senhor e não para homens, sabendo que eu vou receber do Senhor a minha recompensa. Deus tem ministrado, inclusive usou a minha esposa para falar sobre esse assunto. Nós nunca podemos esquecer que nós estamos aqui nessa terra por um tempo, e um dos propósitos nossos enquanto estivermos nessa terra, além de fazer discípulos para Jesus, que é a missão da igreja, né? Jesus disse, ide e fazer discípulos. Um dos propósitos nossos como cristãos aqui na terra é glorificar o Pai. Deus espera que nós possamos glorificar a Deus em tudo.
que a gente faz, a maneira que você educa os seus filhos, a maneira que você trata o teu marido, a maneira que você trata a tua esposa, a maneira que você lida com o teu patrão, a maneira que eu me comporto no trânsito, a maneira que eu me comporto dentro da minha casa, com meu sogro, com a minha sogra, a maneira que eu me comporto na rua, no supermercado, na empresa que eu trabalho, na escola, no meu estudo, na faculdade, no meu estudo. Em tudo eu devo glorificar o Pai. E a Bíblia diz aqui, esses dois textos que eu li, ele dá aqui dois segredos. Primeiro, tudo que eu faço, eu tenho que fazer conforme as minhas forças. Cada um de nós, Deus deu um nível de força, né? Então eu tenho que fazer conforme a minha força. Chega uma hora que o nosso corpo cansa. E quando o meu corpo cansa, eu vou precisar descansar. Eu preciso dormir, recuperar a bateria. Mas enquanto eu tenho energia, essa energia que eu tenho, eu preciso utilizar ela para glorificar o Pai. Quantos estão comigo aí? Alguém está entendendo alguma coisa? Estão entendendo? Então tudo eu tenho que fazer conforme as minhas forças e tudo que vier à minha mão para fazer, eu tenho que fazer de todo o meu coração, como se eu estivesse fazendo para o Senhor e não para homens. Então, amados, quando eu estou numa empresa trabalhando, eu tenho que pensar na minha mente que aquele meu patrão que está lá é como se fosse o Senhor. Né? Se daqui a pouco atualmente vocês não estão congregando num templo, né? Todos que estão aqui, ao menos que estão indo em algum lugar que eu não estou sabendo, mas estão congregando aqui na casa do Mateus e da Vanessa. Mas se quando chegar a hora de vocês voltar a congregar no templo, usar os dons de vocês e talentos, né, para servir o Senhor, ou com a dança, ou com o teatro, ou com um instrumento musical, né, ou com outro talento que Deus deu para vocês. O Mateus sempre nos ajudou na parte da filmagem, né, na igreja. Quando vocês voltarem a fazer essas coisas, tudo que a gente faz, eu não estou fazendo para homens. Eu não estou fazendo para o pastor Christian, eu não estou fazendo para o meu patrão, para a minha patroa, eu não estou fazendo para o meu professor na escola, na faculdade. Tudo que fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa. É a Cristo do Senhor que servis. Então, amados, eu tenho que ter esse entendimento, isso tem que estar na minha mente. Tudo que eu faço, eu estou fazendo como que é o Senhor. Porque se eu tiver esse entendimento, que tudo aquilo que eu estou fazendo eu faço como que é o Senhor, eu não vou fazer de qualquer maneira. Se eu esquecer disso daqui a pouco eu posso estar fazendo as coisas de uma maneira relaxada, daqui a pouco eu posso estar fazendo as coisas de qualquer maneira, né? E se eu começo a fazer as coisas de qualquer maneira, fazer algo relaxado, eu posso estar perdendo a oportunidade de glorificar o Senhor, né? Tem um texto do livro do profeta Jeremias, que eu considero um texto duro, né? Quando a palavra de Deus diz: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Né? E antigamente, amados, a gente achava que fazer a obra do Senhor relaxadamente é quando a gente ia lá no culto, Anderson. Né? Eu ia lá tocar o meu violão, ia tocar a minha bateria, ia tocar o meu teclado. E se eu fosse fazer essa função aí de maneira relaxada, eu estava sendo maldito. Por quê? Porque eu estava servindo ao Senhor relaxadamente. Mas hoje, com o entendimento que eu tenho hoje eu sei que tudo que eu faço é para a glória do Pai. Então lá no meu trabalho eu também estou servindo ao Senhor. Na minha casa, quando eu estou lavando a minha louça, quando estou servindo a comidinha para o meu marido, né, preparando o café da manhã para minha esposa, como eu faço lá em casa, eu também estou servindo ao Senhor. Né? E se eu fizer isso de maneira relaxada, se eu fizer de qualquer maneira, se eu fizer isso de mau gosto, eu não vou estar glorificando a Deus. Né? Eu não vou estar glorificando a Deus. Quando eu faço algo de maneira forçada,
Eu não tenho prazer naquilo que eu estou fazendo porque eu estou sendo obrigado a fazer. É que nem quando a pessoa vai dar uma oferta, né? A Bíblia diz que o Senhor ama o que dá com alegria. Se eu for dar uma oferta na casa de Deus sem ter alegria naquilo, Deus nem recebe. Eu posso dar uma oferta muito alta, mas eu não estou dando de coração, Deus não recebe. Deus ama o que dá com alegria. Então tudo que eu faço para Deus tem que ser com alegria, tem que ser de coração, tem que ser como eu estivesse fazendo para o próprio Senhor. Eu tenho sido muito provado, eu tenho sido muito treinado, né? Nesse tempo agora com meu sogro e minha sogra, já faz mais de ano que estão morando lá em casa, né? Então, eu estou aprendendo, né, a servir meu sogro. Né? Antes de vir para cá, fiz um cafezinho para ele, né? Comprei uma pizza, meu sogro quer um pedacinho de pizza, né? Então, estou sendo provado. Meu sogro não tem muita habilidade para lavar a louça, porque minha sogra é uma ótima limpadora e mulher do lar, né? Então, às vezes ele quer ajudar, às vezes ele está lá tentando lavar a louça. Meu sogro, deixa que a louça é por minha conta, não se preocupa com isso. Porque eu sei que ele não é o dom dele, né? Então não adianta, quando não é o dom, vai fazer, não vai ficar bem feito. Então eu já digo, ó, deixa que a louça é por minha conta, né? Então é um treinamento. E tudo que a gente faz, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, tudo é para o Senhor. Porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. A Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo que eu faço é para a glória do Pai. Então preste atenção nisso. Tudo que vier à minha mão para me fazer, faça com toda a tua força. Dê o teu melhor, né? Dê o teu melhor. A Bíblia diz que a pessoa diligente, o homem, a mulher diligente, ele vai sentar diante de reis. O que é uma pessoa diligente? Uma pessoa diligente é uma pessoa proativa. Ela é uma pessoa que ela faz com capricho. Ela faz com esmero. Hoje, vocês estão trabalhando numa empresa. Mesmo que eu esteja vivendo ali meus últimos dias naquela empresa, porque de repente até já abri uma outra porta, eu vou trabalhar em outro lugar, mas enquanto eu estou naquele lugar, dê o teu melhor. Faça o teu melhor. Por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu posso hoje estar indo trabalhar numa outra empresa. Mas pode acontecer de um dia eu precisar voltar para aquela que eu saí. Isso acontece também no ministério, né? Pode acontecer, por exemplo, hoje vocês estão aqui, fazem parte do Ministério de Deságua, né? Mas daqui a pouco, por algum motivo, vocês vão frequentar uma outra igreja. E se um dia precisar voltar para o Ministério de Deságua, está entendendo? Se eu saio da maneira correta, um dia quando eu volto, as portas vão estar abertas. Como é bom, né? A Bíblia diz, no que depender de vocês, sigam a paz com todos. No que depender de nós, é preciso buscar a paz com todo mundo. Não é fácil. Não é Tem todo hora... lugar, né? Oi? Não vai ser todo lugar. Isso aí vai entrar depois. Como assim? Não é todo lugar que vai sair de boa e vai entrar depois, né? E do outro lado também tem outras pessoas também para aquilo ali. Sim, pode acontecer daquela pessoa não te querer mais lá, né? Mas se eu sou um bom funcionário, se eu sou um bom servo na igreja que eu congrego, né? Por mais que eu venha me desligar daquele lugar, mas um dia eu vou ser bem aceito novamente, né? Aquelas pessoas vão querer novamente. Porque eu não conheço qual é o patrão, se ele tem um bom funcionário, né? Ou qual é a igreja que tem um membro ali que ele é um ótimo servo, um ótimo membro, qual o pastor ou qual o patrão que não quer aquela pessoa, né? Só se ele for doido da cabeça, né? Eu hoje não tenho representantes na minha empresa, mas vamos botar que eu tivesse um representante trabalhando comigo. Se ele é um bom representante, um bom vendedor, um bom representante comercial, eu não quero perder aquela pessoa, né? Assim como um pastor, ele não quer perder um membro da igreja. Agora, se o cara é uma pessoa que só incomoda, só dá trabalho, não é um bom funcionário, dá mau testemunho, né? Ou na igreja não é um bom servo, só incomoda, só dá trabalho, aí o patrão mesmo quer, ou o pastor quer mais é que a pessoa. Mas ainda tem uns casos, ainda mesmo a pessoa sendo boa, é difícil, né?
casos, não, assim, mais contra o trabalho, eu acho. Assim, muitas pessoas vingativas. Saiu, então não deu, não quer mais. Tipo, eu pedi as contas. A gente ganhou a cor. Mas se eu pedir pra voltar ali e tiver trabalho, o trabalho ele tá bem. A gente falava assim, se eu quisesse voltar um dia. Mas, não pretendo, mas... Uma papo igual lá, o Anderson sabe como que é. Eu vou pedir as contas. Se um dia acontecer o Anderson também pedir as contas, duvidamente vão botar nós lá de novo. Não bota. Lá não bota. Isso eu já sei. Pode se matar a trabalhar. E o cara vai pra trabalhar. Se ela for pra bacalhar, o cara não trabalha lá ainda. Então tem empresa que não adianta. A regra é daquela, pediu a conta, não ganha, não volta mais. Então tem coisa assim que não é uma coisa, né? Sim, existem, até porque a nossa região é uma região muito, vamos dizer, muito próspera, né? E geralmente tem mão de obra, né? Que eu saiba, não teve ainda um período de escassez de mão de obra, geralmente tem. Então eles acabam agindo dessa forma. Mas se houvesse uma escassez de mão de obra, pode ter certeza que, não havendo mão de obra, vão ter que aceitar quem tem, né? Aceitar o que tem. Hoje estão pegando de tudo, né? Mas ninguém aguenta. Mas enfim, nós como cristãos, nós fomos criados para a glória de Deus, né? Então a gente precisa procurar fazer o nosso melhor, dar um bom testemunho por onde a gente anda, fazer com toda a nossa força, com todas as nossas forças, o nosso trabalho. E lembrar sempre que a gente está cercado por uma grande nuvem de testemunhas e tudo aquilo que a gente faz deve ser como se a gente estivesse fazendo para o Senhor. Amém? Deu para captar a mensagem? Porque se a gente fizer caprichado o nosso trabalho, pode ter certeza, as portas vão se abrir na nossa direção. E a gente nunca sabe o dia da manhã. Né? Aquela história, nunca diga dessa água eu não beberei. Né? Às vezes pode acontecer até mesmo de alguém, entre aspas, né? Alguém considerado um inimigo seu, ou alguém que você não vai muito com a cara dessa pessoa, pode ser que essa pessoa no futuro vai ser teu patrão, né? Ou você possa precisar dela. Né? Então a gente precisa fazer tudo com nossa força, de toda a nossa energia e como se estivesse fazendo para o Senhor, porque para isso nós fomos criados, para glorificar o Pai. Amém? Vou fazer mais uma oração rápida aí. Pai, mais uma vez eu te dou graças a Deus por essa direção, por essa noite. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a colocar essa palavra em prática. Que verdadeiramente nós possamos glorificar o Pai, glorificar o Senhor em tudo aquilo que vier à nossa mão para fazer, Pai. E nos perdoa, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que fizemos a Tua obra de maneira relaxada, Pai. Pelas vezes que fizemos a Tua obra de qualquer maneira, Pai. Pelas vezes que nós não damos o nosso melhor, Pai. Nos perdoe, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajude, Pai, a fazer as coisas com excelência, porque Tu és um Deus de excelência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Jesus.